Salve seres humanos, aqui é o Mago Roqueberde, trazendo mais um vídeo para vocês, para iluminar a todos e que vocês tenham um maior conhecimento a respeito dos aspectos do ocultismo, da magia, da espiritualidade e outros assuntos pertinentes a isso. Se vocês por um acaso escutarem algum barulho aí, por exemplo, esse chute que aconteceu agora, pode ser que um coelho... por favor, eu sou um mago, eu preciso criar coelhos, né? Porque quando não dá certo eu sou um mago, eu preciso fazer o trabalho de mágico e tirar coelhos da cartola. Sabe como é a mortalidade, assim funciona. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo este vídeo. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mago Roqueberde. Hoje falaremos, seres humanos, sobre um assunto um assunto muito interessante, acho que todos vocês gostam, que é os éons, mortalidade. Os éons, vamos falar dos éons, diversos deles. Os éons mortais, para que vocês entendam, são períodos de tempo. O significado de éon é eternidade ou longo período de tempo. Agora pensem da seguinte maneira, tal qual a natureza, tal qual aqui no planetinha periférico, que vocês chamam de lar aqui na Terra, vocês têm estações do ano. E essas estações refletem um tipo de energia, uma energia vital, como surge na primavera, uma energia em declínio, tal qual no outono, o inverno, que é mais árido, que é um lugar, que é um período mais sofrível. Assim acontece também no universo. O universo todo tem os seus ciclos e esses ciclos são simbolizados pelos símbolos do zodíaco. Do mesmo jeito que vocês têm no inverno, vocês batem lá uma marquinha de gelo, ou que no verão vocês colocam um solzinho, ou na primavera vocês botam uma florzinha, no outono vocês botam, sei lá, uma xícara de chocolate quente. As estações do universo são representadas também por símbolos astrológicos. Cada um desses símbolos vão representar o período e quais são as energias vigentes nesse período. Tal qual o floquinho de neve representa o frio do inverno, eu posso dizer, por exemplo, que o símbolo de Áries representa o ímpeto, a guerra, tal qual o símbolo de peixes representa o senso de comunidade, representa o senso de cardume de vocês, seres humanos. Vocês gostam de ser né? A galera aí fala que vocês é meio gado, né? Mas na verdade eu prefiro chamar vocês de cardume. Sabe como é que é, né? Vocês vão tudo, vamos pra cá, vamos pra lá, enfim. Isso daí é coisa da era de peixe. Uma coisa importante para falar para vocês é que cada éon, ele vai ter sempre uma convergência energética que vai se manifestar na forma de um grande mestre que vocês têm ao longo da história de vocês. Eu já falei no vídeo, vou deixar o link no card aqui, eu não sei ainda, mas eu devo deixar o outro vídeo que eu falei sobre os éons e sobre as eras marcado aqui embaixo se vocês quiserem ver. E eu vou falar hoje sobre esses representantes dos éons, quais foram as pessoas às quais convergiram essa energia. Acho que vocês vão gostar de saber de todos eles, são muito populares na verdade, alguns deles são muito populares. É importante dizer que muitas tradições místicas têm os seus próprios éons, ok? E eu vou falar aqui especialmente dos éons da era astrológica, dos éons que são mais a ver com o meu tema, tá? Mas você tem éons, por exemplo, como dos telemitas, que creem que estamos vivendo a era de Horus. Já para os gnósticos, o último éon que tivemos foi Sofia. Sofia, que inclusive serviu de nome para batizar esse robozinho esquisito aí que está falando de eliminar a humanidade. Nós vamos tratar especificamente dos éons segundo a astrologia. Vou me ater aos éons, são inclusive mais populares para todos vocês. Então vamos ao primeiro deles, pensando que cada um deles vai representar especialmente aquele signo ao qual ele está atrelado, aquele signo ao qual ele representa. O primeiro deles, grande éon da era de Câncer, sim, o senhor Noé. Gente boa pra caramba, foi um cara que, tal qual se espera do signo de Câncer, tal qual se espera da energia canceriana, ele foi um grande protetor, um protetor da família, um protetor dos animais. Esse senhor, por um acaso, sob desígnio de Deus, a pedido do senhor, construiu uma arca. Vocês conhecem essa história, está no Gênesis da Bíblia, essa é fácil. E ele construiu uma arca para salvar não só toda a família dele, mas um casal de cada animal dentro da região onde ele vivia. Ele fez isso, inclusive tem até as medidas, na Bíblia tem até as medidas da Arca de Noé e etc.
Noé teve um final. Esse começo é importante pensar nesse começo de Noé como realmente um. O câncer é os protetores do zodíaco, tá? É os caras que trazem a tradição, é os caras que sustentam a tradição, seja qual for a tradição a qual eles são inseridos. No final da era de câncer, teve um período em que Noé, no final da história de Noé, ele fica embriagado, vocês sabem, e os filhos dele veem ele peladinho, veem a nudez dele. Mano, pensa num homem que ficou bravo. Foi a história de Noé. Ficou bravo, meteu o fumo nos filhos dele, ficou, tipo, bravíssimo mesmo, sabe? E isso é um aspecto, inclusive, negativo, que traz, talvez, uma mensagem da decadência do que seria um canceriano, da energia canceriana quando ela está nas oitavas menores. Ele que faz a lambança ficou meio chumbadinho, vocês sabem, né? E acabou indo dormir pelado. Os filhos dele viram ele, Jafé e o Cã viram ele pelado. Nossa, mas ele ficou super bravo com esses filhos dele. Uma forma de representar, muito bem representada a energia canceriana, graças ao senhor Noé. Protetor, mais bravo. Logo depois de Noé, depois da era de Noé, a era que veio foi a era de Gêmeos, cuja a convergência energética se manifestou num sujeito chamado Hermes Trismegistus, que por um acaso é esse rapaz aqui, ó. Esse sujeito aqui surgiu no Egito. Ele, de certa forma, para muitos, é o pai dos magos. Ele talvez tenha sido o primeiro grande mago da história humana. E esse cara, por um acaso, ele foi considerado um grande sábio e legislador da época. Tem atribuídas a ele mais de 36 obras entre teologia e filosofia, e quando eu digo teologia, livros de magia e etc. E também são acrescentados ao seu repertório 6 livros de medicina. Esses livros todos foram perdidos, esses livros todos infelizmente foram perdidos nos diversos saques que o Egito sofreu ao longo da história. Esse cara ele é famoso por. Cara, Hermes Trismegisto fazia tudo que vocês imaginar, tá? Tipo, filósofo, psicólogo, matemático, legislador, juiz, sábio, médico, o cara era de tudo. E isso vocês podem ver que tem tudo a ver com Gêmeos, que Gêmeos é aquele povo meio. Eles mexem com tudo, né? Tudo que você vai conversar com o geminiano, ele sabe assuntar, né? E Hermes Trismegisto traz essa mensagem, ele traz essa ideia. E também como um comunicador entre deuses e homens. Hermes representa isso, vai ser associado ao deus Tote, vai ser associado ao Exu, vai ser associado a Mercúrio. Ele é um deus que sempre, ele é um mensageiro entre os deuses e os homens, e isso tem tudo a ver com a magia, né? Essa é a grande manifestação. Hoje, a única coisa que sobrou do grande Hermes Trismegisto são as obras que, segundo a tradição hermética passada da boca para os ouvidos, se transformaram neste livro aqui, ó, o Caibalion. É um livro que sintetiza toda a doutrina hermética e serve como base para a filosofia hermética e para muitos estudos mágicos. Depois de Hermes, nós tivemos Krishna, na era de Touro, grande deus muito popular na Índia também, provavelmente o deus mais popular da Índia, aquele que se manifestou para Arjuna no grande Bhagavad Gita, um dos Vedas, que participa da história da guerra do Mahabharata. Krishna, como era de se esperar, como todo taurino, era vaidoso, um dançarino com muito contato com a terra, contato com os homens, flautista, guerreiro, obstinado, bom conselheiro e um deus, como se espera das tradições indianas, bastante calmo, um deus mais intelectual. Sempre aparecia acompanhado de algumas vaquinhas, né? Qualquer relação com o touro. Deixo para vocês chegarem a essas conclusões. E ele foi o grande representante da era de Touro na história, dentro da história humana, dentro dos éons que tiveram por aqui. Depois de Krishna surgiu a era de Ares. Depois de Krishna e a era de Touro veio a era de Ares. E a era de Ares você sabe, né? As fotos que a gente tem da era de Ares é sempre Moisés. Os poderes, a energia, o ímpeto ariano se manifestou nesse cara aí, ó, nesse velho barbudo aí. Esse cara aqui eu não preciso nem explicar que é de Ares, né? Vai vendo. Tava tendo uma guerra, um dos maiores impérios e exércitos do mundo era egípcio. O Moisés era um escravo que acabou sendo criado junto com a família real. Foi encontrado num cesto e foi criado junto com a família real. Até aí tudo certo. O que ninguém imaginava é que o filho adotivo, o tal do Moisés, ia ser louco o suficiente para libertar o povo judeu.
ele teve apoio de ninguém mais, ninguém menos do que o Deus da criação, para ajudar a cumprir essa missão. Até aí tudo bem. E os elementos que fizeram ele conversar com esse Deus, a sarça ardente, uma relação de fogo, né, uma planta em chamas, já traz a dica de que é um signo do fogo, o signo de Áries. Moisés, galera, não precisa falar muito não, né? Já chegou metendo a pé na porta, tal qual um bom ariano. E aí, senhor Ramsés, meu irmãozinho, meu irmão criado com ele, né? Vai liberar o povo do Egito ou não vai? E o Ramsés, claro, não queria ser o elo fraco da corrente, né? Daí você já sabe, dá-lhe praga, quebrou tudo, matou os primogênitos na última praga, foi aquele inferno, até que com um teimoso, obstinado e briguento que é um bom ariano, ele conseguiu escapar através do mar, cruzando o Mar Vermelho com o povo do Egito. Essa é mais uma para você se ligar no ariano. O ariano é aquele cara que fala assim, fica tranquilo que eu sei o caminho, tá? Bom, esse ariano, o senhor Moisés, ficou perdido no meio do deserto por só 40 anos, tá? E não pediu informação para ninguém de como ele tinha que fazer isso. Na verdade, ele até pediu, cara, mas ele foi um pouco grosseiro e ele pediu informação para Deus. Deus, para que lado que eu vou? E Deus falou assim, amigão, dá uma segurada aí, dá uma segurada aí. Né? Porque ele era meio batendo um pedaço de pau na pedra para falar com Deus. Aí Deus falou assim, amigão, dá uma segurada, né? E essa é a história do grande Éon Moisés, Éon da era de Ares. Inclusive as imagens dele é maravilhosa, né? As imagens dele é sempre... A galera foi fazer um negócio com o boi de ouro lá no meio do deserto. Vocês sabem dessa história, né? Moisés já chegou metendo o pé, quebrando tudo. Boi de ouro é o diabo, não vai ter boi de ouro aqui não. Pegou as tábuas dos mandamentos, ele nunca aparece mostrando a tábua assim, tábua do mandamento. Ele já chega querendo dar uma tabuazada na cabeça de todo mundo, para todo mundo absorver via osmose a porrada que ele quer dar, né? Grande Moisés, eu acho isso daqui divertido. Eu me dou muito bem com a galera de Ares. E depois da era de Ares, inclusive anunciado pelo próprio Moisés, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, veio o grande Éon da era de Peixes, esse por quem eu tenho um apreço muito especial, o grande mestre Jesus Cristo, que trazendo muitos símbolos associados aos peixes, né, faz alusão, de fato, ele converge a energia pisciana, falando de abnegação, sacrifício, falando de amor fraternal, falando de amor, de amor completo, um amor que se entrega muito, correto? Inclusive falando de muitos sacrifícios, sinais atrelados, sem dúvida, ao signo de peixes. Além, é claro, de pescador de homens, multiplicação dos peixes, caminhar sobre as águas, atire a sua rede, e eles não conseguiram puxar de tantos peixes que tinham lá dentro. Esse foi o grande Éon da era de peixes, e qual muitas tradições esperam que retorne. Difícil dizer se vai ser o mesmo da parte de um mago. Difícil dizer que vai ser o próprio Jesus que vai voltar. Se ele, eu adoraria que fosse, um homem maravilhoso, provavelmente vai voltar com uma roupagem nova. Se não ele, alguém que foi orientado por ele, como é dito num trecho muito específico da Bíblia, em Lucas 22, em Lucas capítulo 22, de 7 a 13, é dito, siga o homem com o cântaro de água. Isso nada mais é do que uma alusão à era de Aquário, tal qual foi feito antes. Hermes Trismegisto tinha anunciado a vinda de Jesus, Moisés tinha anunciado a vinda de Jesus também. Isso são trechos, né, que sugerem que os éons sempre antecedem aos outros, pelo menos dentro da mesma tradição. Os egípcios, que tinham muita proximidade com os povos judeus, viu o próprio judeu Moisés mais tarde, porque profetizar também a chegada do Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E agora é avisado, né? Nos foi dito, siga o homem com cântaro de água. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a Era de Aquário e o Éon de Aquário. Vai ser um livro sobre a Era de Aquário, é possível falar muita coisa. Sobre o Éon de Aquário será muito especulativo, sem dúvida. Mas falaremos mais sobre isso. Seres humanos, por hoje é isso, o assunto é esse. Espero que vocês tenham gostado. Aliás,
Me contem aí quais são os elmos que vocês possam ter gostado mais, se identificaram com alguns deles. Se você é de alguns desses signos, você se vê em tais personagens, você vê essa energia fluindo por vocês? Comenta aí, curtiram, deixa o like, façam seus comentários se identificaram com os seus elmos, se vocês entenderam as energias. Se quiserem aprofundar um pouco mais o assunto, Mago Roqueberde está no twitch.tv/Mago Roqueberde todas as terças, quintas, sábados e domingos, se quiserem conversar comigo em live. Seres humanos estão todos abençoados em nome do Mago Roqueberde e um abraço para todos vocês. Até a próxima.